Boa tarde, pessoal. Então, como visto nas aulas anteriores, os modelos atômicos, eles foram desenvolvidos ao longo do tempo e desde o princípio, desde lá a época da Grécia Antiga, o Leucipo e o Demócrito foram os primeiros a ter a ideia de átomo como constituição da matéria. E a partir daí, vários cientistas deram as suas parcelas de contribuições, destacando para o modelo aceito atualmente o modelo de Bohr. Então, Bohr foi o cara que aperfeiçoou o modelo de Rutherford e conseguiu, de fato, descrever a matéria de uma forma mais aceitável, a constituição da matéria de uma forma mais aceitável. Desde o Thomson, admitiu-se a ideia de que o átomo é divisível. Então, a matéria, a nível microscópico, ela é formada por átomos, e esses átomos são divisíveis, assim como são formados por as chamadas partículas subatômicas. Então, lembrando aí das partículas subatômicas, nós temos que os prótons são aquelas partículas subatômicas positivas, que ficam no núcleo do átomo. Os nêutrons, que são partículas neutras, que também ficam no núcleo do átomo, e os elétrons, que são partículas subatômicas negativas, que ficam em uma região denominada de eletrosfera, a partir do modelo proposto pelo Bohr. O que acontece? O Bohr, ele disse o seguinte, que o Rutherford estava correto em relação a dizer que o átomo tinha um núcleo muito denso, ou seja, que concentra as partículas com as maiores massas, que são os prótons e os nêutrons, e uma região externa, no qual ele chamou de eletrosfera. O grande lance do Bohr foi dividir a eletrosfera no que hoje nós conhecemos como níveis de energia. Ou seja, o Bohr ele conseguiu quantizar a eletrosfera em termos de energia. Na aula passada, nós vimos que essa eletrosfera ela é dividida em vários níveis de energia, ou camadas, como queiram chamar, no qual, até então, nós conhecemos 7 níveis de energia e 7 camadas. Assim como foi visto de que cada nível de energia, ou cada camada, ela comporta uma certa quantidade de elétrons. De onde que vem essa quantidade de elétrons que cada nível de energia ou cada camada comporta? Como eu havia falado, o modelo atual ele é baseado na mecânica quântica. Então, existe uma série de equações matemáticas que foram feitos experimentos, no qual determinou-se esses valores, no qual esses níveis de energia ocupam em termos de elétrons. De uma forma bem simplificada, nós podemos equacionar esse cálculo, que é bem complexo, no entanto, a gente pode simplificar a nível médio, da seguinte forma. O Bohr, ele chamou a região externa do átomo de eletrosfera, no qual essa eletrosfera ela é quantizada. O que significa eletrosfera quantizada? Níveis de, dividida em vários níveis de energia. Como que nós representamos esses níveis de energia? Por um N minúsculo. E equacionando em relação aos valores que cada nível de energia comporta, nós podemos simplificar essa equação, esse modelo matemático, como 2 vezes n elevado ao quadrado. Como eu havia falado, onde n é o nível de energia. Então, voltando aí para as aulas anteriores, nós sabemos que existem 7 níveis de energia. Será que se nós aplicarmos essa equação, nós conseguimos chegar aos valores em relação ao número de elétrons que comporta cada nível? Se voltarmos também aos slides da aula passada, nós veremos que o nível 1, que também é chamado de camada K, ele comporta no máximo 2 elétrons. Bem, para nós tirarmos a prova dos 9, nós temos que verificar se nós substituirmos o N por 1, porque nós estamos falando do primeiro nível de energia, vai chegar a um resultado igual a 2. Se nós chegarmos a um resultado igual a 2, significa que a equação ela vai ser aplicável. Ou seja, os modelos matemáticos desenvolvidos lá no passado,
eles servem até então. E o modelo de Bohr estava correto no momento que ele quantizou esses níveis, as regiões da eletrosfera em níveis de energia. Então, vamos lá. Substituindo. Primeiro, N igual a 1 ou a camada que nós conhecemos como camada K. Nós vimos na aula passada que o K, camada ou primeiro nível de energia, comporta no máximo 2 elétrons. Como eu havia falado anteriormente, para o modelo matemático de Bohr estar correto, quando nós substituirmos o N por 1 na equação, o resultado tem que ser igual a 2. Então, pegamos aqui a equação 2n elevado ao quadrado. Lembrando que nós estamos substituindo o n pelo valor que é 1. Aqui nós temos 1 elevado ao quadrado, que corresponde a ser 1, vezes 2, que é igual a 2. Ou seja, a camada K, que é o primeiro nível de energia, vai comportar no máximo 2 elétrons. Se nós substituirmos o N por 2, nós teremos para N igual a 2, 2 vezes 2 ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, 4 vezes 2, 8. Se nós voltarmos lá na camada L, que é o segundo nível de energia, o segundo nível de energia comporta 8 elétrons. Se nós substituirmos o N por 3, então nós teremos o seguinte: 2 vezes 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, 9, 9 vezes 2, 18. A camada M, ela comporta, no máximo, 18 elétrons. E se nós substituirmos o N por 4, como que vai ficar? 2 vezes 4 ao quadrado, 4 ao quadrado, 16, 16 vezes 2, 32. E se nós verificarmos lá na tabela, nós iremos perceber que o quarto nível de energia, a camada N, comporta no máximo 32 elétrons. Ou seja, essa equação ela é aplicável. No entanto, o que acontece? Posteriormente ao Bohr, houve um outro cientista chamado Summerfield, que ele aperfeiçoou o modelo de Bohr. E de que forma que ele fez esse aperfeiçoamento? Inserindo os chamados subníveis de energia. Então, a partir do momento que o Summerfield ele estudou o modelo de Bohr, e o Bohr havia proposto que esses elétrons ficariam em uma região externa, chamada de eletrosfera, dividida em vários níveis de energia. No entanto, eles descreviam órbitas circulares. Ele conseguiu, o Summerfield, a partir daí, falou, não, o Bohr está errado, tem alguma coisa errada. Porque se esses elétrons eles descrevem sempre órbitas circulares, vai chegar um momento que vai acontecer o choque com o núcleo, e assim o átomo ele vai se desintegrar, ele não vai ter um equilíbrio. Tem algo errado aí, vamos ver o que é. E aí ele fez também vários estudos a nível quântico, ou seja, ele desenvolveu uma série de equações. E aí ele percebeu o seguinte, que o Bohr estava de fato errado no momento que ele disse que as órbitas seriam circulares. E qual foi a correção que ele fez? Qual foi a adequação que ele fez? A partir dos estudos, ele chegou à conclusão de que essas órbitas elas não seriam circulares e sim elípticas. Se fossem elípticas, consequentemente, não haveria o choque dos elétrons com o núcleo, com os prótons existentes no núcleo. Porque aí a gente lembra que prótons são partículas carregadas positivamente e elétrons são partículas carregadas negativamente. Ou seja, acontece aí uma atração por conta das cargas opostas. Se existe essa atração por parte das cargas opostas, as elipses descritas pelo Summerfield chegaria ao fato de que não haveria o choque entre os elétrons e os prótons, o que explicaria o equilíbrio do átomo. E o Summerfield ele chegou a essa conclusão em relação às órbitas serem elípticas,
Por quê? Não existia somente os níveis de energia descritos pelo Bohr, mas existia também o que ele chamou de subnível de energia. Então, isso é aceito até hoje. O Bohr estava correto em relação aos níveis, mas, além dos níveis, existem os chamados subníveis de energia, no qual o nível, já que estamos falando de energia quantizada, é chamado de número quântico principal, e os subníveis de energia, que é representado por L minúsculo, é chamado de número quântico secundário ou azimutal. E assim como há uma equação para descrever a quantidade de elétrons que pode existir em cada nível de energia, existe também uma equação no qual descreve a quantidade de elétrons que cabe em cada subnível de energia. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, já que nós estamos falando de subnível, o subnível está dentro dos níveis. Isso significa o quê? Que o número de elétrons que comporta cada subnível deve estar de acordo com o número de elétrons que comporta os subníveis de energia. Como foi que o Summerfield, então, ele simplificou todo esse cálculo matemático, todo um cálculo enorme de uma forma bem didática, bem simples. Ele chegou a uma equação no qual 2 vezes 2L mais 1 vai determinar o número de elétrons que comporta cada subnível. Já que nós estamos falando de número quântico secundário, até então, nós conhecemos 4 subníveis de energia, que são S, P, D e F. E aí vocês já começam a entender por que nessa equação eu só substituí o N até o 4º nível de energia. Então, a gente vai perceber que quando nós substituímos o N por 5, essa equação não é mais obedecida. Por quê? Porque a partir daí vai haver um limite máximo em relação ao número de elétrons que comporta o nível. Já que o limite máximo de elétrons que comporta o nível de energia é 32, significa que nos subníveis a soma desses elétrons deve dar no máximo também 32, certo? Bem, você falou, agora me explica a equação, como que eu vou determinar o número de elétrons que comporta cada nível de energia? Bem, para o subnível S, o Summerfield ele adotou que o número secundário do subnível S equivale a C0. Para o subnível P, ele adotou que o número quântico secundário seria 1. Para o D, 2 e para o F, 3. Nós pegaremos esses valores de L, que é o número quântico secundário, e substituiremos na equação. Começando aí por o subnível S, cujo número quântico secundário equivale a C0. Então, vamos lá. Para o subnível S, nós teremos 2 vezes 2 para o subnível S, o número quântico secundário equivale a C0. Nós caímos em uma equação matemática simples, que é bem fácil resolver. O que a gente vai fazer? Nós temos aqui um produto e uma soma. A regra matemática, ela diz que nós temos que aplicar a propriedade distributiva. Então, se nós aplicarmos propriedade distributiva, 2 vezes 0 vai ser 0, né? 0 vezes 2 vai dar o próprio 0. 2 vezes 1 vai ser igual a 2. Ou seja, o subnível S, ele comporta, no máximo, 2 elétrons. Se nós alinharmos o nível de energia com o subnível, já que os subníveis estão dentro dos níveis, significa que o nível 1, que também comporta 2 elétrons, ele só pode ter um subnível, que é o subnível S, que também comporta 2 elétrons. Fizemos para o P, agora fizemos para o S, agora vamos para o subnível P. Lembramos que o subnível P, o número quântico secundário equivale a C1. Então, no lugar do L na equação, nós substituiremos por 1. Então, vai ficar 2 vezes 1 mais 1.
Novamente, aplicamos propriedade distributiva. 2 vezes 1 dá 2, vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, 2 vezes 1, 2, vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. Ou seja, o subnível P, ele comporta no máximo 6 elétrons. Olha só, se nós somarmos aqui a quantidade de elétrons que comporta o subnível S com a quantidade de elétrons que comporta o subnível P, chegaremos a 8 elétrons. E o nível 2, ele comporta também 8 elétrons. Ou seja, o nível 1 só vai ter um subnível, que é o subnível S, que comporta 2 elétrons. E o nível 2 vai ter 2 subníveis de energia, que são os subníveis S com 2 e P com S. Quando nós somamos aqui 6 mais 2, 8. Vamos então agora para o terceiro número quântico, secundário, o subnível D, cujo valor do número quântico secundário é igual a 2. Então, vamos para o subnível D. Então, para D, nós teremos 2 vezes 2 mais 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Ou seja, o subnível D, ele comporta no máximo 10 elétrons. Quando nós somamos 10 mais 6 e mais 2, vai ser igual a 18, que é justamente a quantidade de elétrons que comporta o terceiro nível de energia. Ou seja, o terceiro nível de energia vai ter 3 subníveis de energia. Subnível S com 2, subnível P com 6 e subnível D com 10. Quando nós substituirmos o quarto número quântico secundário, que é o subnível F, cujo valor equivale a C3, nós chegaremos a um valor igual a 14. Como é que você prova isso? Vamos lá, substituir na equação. Para o subnível F, nós temos 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 12 mais 2 vai ser igual a 14 elétrons. Quando nós somamos 14 mais 10 mais 6 e mais 2, nós chegaremos a 32, que é o valor o número de elétrons que cabe o quarto nível de energia. Ou seja, no quarto nível de energia, nós teremos os subníveis S, P, D e F. E é justamente por isso que essa equação, fazendo o link com a segunda, só é obedecida até o quarto nível de energia. A partir do quarto nível de energia, vai haver repetições em relação ao número de elétrons, já que hoje nós não temos somente 4 níveis de energia conhecidos, nós temos 7. Então, significa que o quinto nível também comporta 32, o sexto nível também comporta 18 e o sétimo nível também comporta 8 elétrons. Aí vai voltando em relação ao número de elétrons que comporta cada nível. Bem, eu só consigo representar o número quântico secundário, ou seja, os subníveis de energia dessa forma? Não. Se nós formos um pouco mais a fundo, nós veremos que os subníveis, na verdade, eles são representados como orbitais atômicos. E esses orbitais, quando vocês estiverem lá no terceiro ano, vocês vão perceber que eles têm formatos. E o que significa um orbital? É a região mais provável de se encontrar um elétron. Então, por isso que eles são representados em formatos diferentes. Agora, para poder simplificar o nosso estudo, nós vamos fazer o seguinte: a gente vai representar em forma de caixinhas, admitindo que cada orbital ou cada subnível de energia vai comportar uma determinada quantidade de elétrons. Nós já sabemos que o subnível S ele comporta no máximo 2. Como que eu represento no formato de orbital, no formato de caixinhas? Nós representamos os elétrons como que a gente chama de spin. O que vem a ser esse spin? Você está me xingando, pelo amor de Deus, que palavreado é esse? Na verdade, o spin é só uma representação e é uma seta, para cima ou para baixo.
Na verdade, quando nós temos essa representação, já que o subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons, e cada spin, ou seja, cada seta representa os elétrons, admite-se o seguinte, que esses elétrons eles nunca estarão em uma mesma direção. Eles estarão em uma direção contrária. E a partir daí nós representamos de qual maneira o spin, uma seta no sentido ascendente e outra seta no sentido descendente. Então, já que o subnível S comporta no máximo 2 elétrons, nós representamos esses elétrons no formato de orbitais como uma setinha para cima, representando um elétron, e outra setinha para baixo, representando o outro elétron. Ou seja, aqui eu tenho a representação dos 2 elétrons, que é a quantidade de elétrons máximo que comporta o subnível S. Para o subnível P, já que cada casinha cabe no máximo 2 elétrons, então para o subnível P, que comporta 6, nós teremos 3 casinhas, no qual eu vou completar sempre no mesmo sentido os elétrons. Então, eu vou completando todas as casinhas no sentido do spin ascendente. Como são 6, eu volto completando no sentido descendente. E assim eu represento os 6 elétrons que comporta o subnível P. Faço a mesma coisa com o subnível D e a mesma coisa com o subnível F. Então, eu vou completar todos em um mesmo sentido e volto completando no sentido oposto. Lembrando que cada seta que é chamada de spin representa um elétron. Quando eu somo, eu vejo que tem 5 bloquinhos, 5 casinhas, cada um com 2 elétrons, totalizando os 10 elétrons do subnível D. Subnível F vai ter 7 casinhas, 7 bloquinhos. Cada bloquinho eu lembro que cabe 2 elétrons. Mas eu coloco os 2 todos de uma vez? Não. Eu vou completando sempre todos os spins, os elétrons, em um mesmo sentido e volto completando no sentido oposto. Então, nós já sabemos o seguinte, que a matéria a nível microscópico ela é formada por minúsculas partículas denominadas de átomos. Esses átomos são divisíveis a partir do modelo proposto pelo J.J. Thomson. Além disso, ele é formado pelas chamadas partículas subatômicas. Quais são essas partículas subatômicas? Prótons, que são partículas carregadas positivamente. Nêutrons, que são partículas neutras, ou seja, não tem carga nenhuma, e elétrons, que são partículas carregadas negativamente. Em qual região do átomo que essas partículas elas se encontram? Elas estão situadas, prótons e nêutrons, em uma região densa, ou seja, que concentra as partículas com as maiores massas, porém, em termos de tamanho, é extremamente pequena. Então, lá no núcleo, nós teremos prótons e nêutrons, partículas carregadas positivamente e partículas sem carga nenhuma, partículas neutras. E uma região exterior ao átomo, descrevendo órbitas elípticas a partir do modelo proposto pelo Summerfield, nós temos os níveis de energia. A eletrosfera quantizada, dividida em vários níveis de energia. Além dos níveis, nós temos também os subníveis, no qual vai comportar uma determinada quantidade de elétrons. E quando eu falo comportar uma determinada quantidade de elétrons, não significa que todos os níveis de energia eles estejam completos. Comporta no máximo 2, mas não significa que um elemento qualquer, e um átomo de um elemento qualquer, não tenha o primeiro nível de energia com um elétron apenas. Eu não posso ter o primeiro nível de energia com 3 elétrons, porque ele comporta no máximo 2. Mas eu posso sim ter uma quantidade inferior à capacidade máxima, ok? Bem, para que vai servir tudo isso daqui? Isso daí, posteriormente,
um cientista chamado Linus Pauling, ele fez a união dessas duas informações dadas pelo Bohr e pelo Summerfield em relação a nível e em relação a subnível de energia e criou um diagrama que é conhecido como diagrama de Linus Pauling. Para que serve esse diagrama de Linus Pauling? Para fazer as chamadas distribuições eletrônicas. Então, hoje é possível nós sabermos, em relação a átomos de cada elemento químico, ou espécie, íons de cada elemento químico, quantos elétrons existem em cada nível e em cada subnível de energia, justamente por conta dessas informações fornecidas. Então, o Linus Pauling ele fez essa junção, ele fez esse casamento em relação ao número de elétrons que comporta cada nível e o número de elétrons que comporta cada subnível de energia. Além disso, ele partiu do princípio seguinte, que o átomo, quando ele se encontra no estado fundamental, ele absorve uma determinada quantidade de energia e os elétrons dos níveis mais internos, eles podem saltar para um nível mais externo. No entanto, na natureza, a gente sempre trabalha com o seguinte, o estado de menor energia é a forma mais estável. Então, o gasto energético, tudo na natureza, no universo, caminha para um menor gasto energético. Então, a tendência é voltar àquele menor gasto energético. Quando ele volta, esse elétron, que a gente chama de elétron excitado, que saltou de um nível mais interno e foi para um nível mais externo, volta ao seu estado de menor energia, ele libera o que nós conhecemos como fóton ou feixe de luz, como queiram chamar. Como eu falei na aula passada, o modelo de Bohr ele teve uma notoriedade e é válido até hoje, justamente por explicar o princípio, por exemplo, do funcionamento de fogo de artifício, ou então o princípio do funcionamento de um laser, o princípio do funcionamento das imagens dos exames por imagens. Então, o que acontece em relação àquele festival de cores que nós vemos quando há explosão dos fogos de artifício? É justamente esses elétrons que estão saltando de uma camada mais interna e indo para uma camada mais externa. Segundo o modelo de Bohr também, existe o chamado espectro, ou seja, cada elemento ele vai absorver uma determinada quantidade de energia em um comprimento de onda específico. Então, de acordo com essa quantidade de energia absorvida e posteriormente liberada, o átomo, a espécie, na verdade, ele vai emitir a luz, vai emitir fótons com colorações diferentes. Então, se nós pegarmos, por exemplo, um átomo de sódio, a gente vai perceber, se nós aquecermos um pedacinho de sódio em uma chama qualquer, a gente vai perceber que ele vai emitir uma luz com a coloração amarela. Então, para o átomo de sódio, ele absorve uma determinada quantidade de energia para que o elétron saia do nível mais interno e vá para um nível mais externo, e na volta desse estado de menor energia, ele libera, os fótons liberam uma luz com a coloração amarela. Se nós pegarmos cobre, a gente vai perceber que o cobre ele vai emitir uma luz com a coloração verde, ou seja, significando dizer que os fótons, quando esses elétrons voltam ao estado de menor energia, no caso do cobre, libera lá uma luz com a coloração característica, com a coloração verde. O que leva a crer que os fogos de artifício eles são fabricados com sais de elementos químicos diferentes, já que nós temos aquele festival de cores a partir do momento que acontece uma explosão dos fogos de artifício, por exemplo. Mas voltando aí à questão da distribuição eletrônica, vamos ver como foi que o Linus Pauling ele fez essa analogia, ele fez essa ligação, na verdade, não é nem analogia, mas em ligação, essa relação entre os níveis e os subníveis de energia. Então, vamos aprender a construir o diagrama proposto pelo Linus Pauling. A gente vai lembrar sempre que o Linus Pauling ele fez a relação entre os níveis, que nós chamamos de N, nós representamos por N, e os subníveis. O subnível, nós sabemos que existem 4 até então,
S, que são representados pelas letras S, P, D e F, ok? Então, vamos lá. Nós sabemos até então que existem 7 níveis de energia. Então, vou chamar N1, N2, N3, N4, N5, N6 e N7. Pronto, 7 níveis de energia. Nós sabemos também que cada nível de energia ele vai comportar uma determinada quantidade de elétrons, a partir dessa equação que nós vimos anteriormente, no qual N1, ou camada K, comporta no máximo 2 elétrons, e aí eu estou representando o elétron sempre com esse sinal negativo em cima, justamente para vocês lembrarem que elétrons são partículas carregadas negativamente. Então, esse sinalzinho aqui é para lembrar que os elétrons são partículas carregadas negativamente. Nível 2 comporta no máximo 8 elétrons. Nível 3 comporta no máximo 18 elétrons. Nível 4, no máximo 32 elétrons. Nós lembramos que essa equação ela só é válida até o 4º nível de energia, porque só existem 4 subníveis. A partir daí vai haver uma repetição. Então, no nível 5, vai comportar a mesma quantidade de elétrons do nível 4. O nível 6 vai comportar a mesma quantidade de elétrons do nível 3. E o nível 7 vai comportar a mesma quantidade de elétrons do nível 2. Bem, vamos lá. Representamos os níveis, agora nós precisamos representar os subníveis. Nível 1 só tem um subnível, que é o subnível S. Nível 2 vai ter 2 subníveis de energia, que é o S e o P. O nível 3 vai ter 3 subníveis de energia, S, P e D. Nível 4 vai ter 4 subníveis de energia, S, P, D e F. E a partir daí a gente vai repetindo de acordo com o número de elétrons. Então aqui eu sei que o nível 1 só tem um subnível de energia, que é o subnível S. O nível 2 vai ter 2 subníveis de energia, S e P. Nível 3 vai ter 3 subníveis de energia, S, P e D. Nível 4 vai ter 4 subníveis de energia, S, P, D e F. Nível 5 também comporta 32 elétrons, então vai ter 4 subníveis de energia, S, P, D e F. Nível 6 tem 3 subníveis de energia, porque comporta a mesma quantidade de elétrons do terceiro nível, então S, P e D. E nível 7 vai ter 2 subníveis de energia, porque comporta a mesma quantidade de elétrons do segundo nível de energia. Então, vai ter só os subníveis S e P. Então, representamos aí os subníveis e representamos a quantidade de elétrons que comporta cada nível. O diagrama está completo? Ainda não. Aqui eu estou falando de qual nível de energia? Nível 1. Então, eu coloco aqui, ó, 1, para dizer que eu estou representando o primeiro nível de energia. No nível 1, vai comportar no máximo 2 elétrons, por isso que só tem o subnível S. Como que eu represento, então, no diagrama essa quantidade de elétrons que comporta o nível e o subnível como expoente? Então, aqui eu tenho que o número que está na frente da letra, que é chamado de coeficiente, representa o nível de energia, e o expoente vai representar o número de elétrons que está contido no nível e, consequentemente, também no subnível de energia. Representei aqui para o primeiro nível de energia, agora eu vou para o segundo nível de energia. Segundo nível de energia, se eu estou falando do segundo nível, eu vou colocar o coeficiente como 2. Bem, o segundo nível de energia comporta, no máximo, 8 elétrons. Esses 8 elétrons estão divididos em 2 subníveis, que são o subnível S com 2 e o subnível P com 6.
Quando eu somo 6 mais 2, vai ser igual a 8. Vou fazer a mesma coisa com os demais. Estou no terceiro nível de energia. Então, eu vou colocar aqui, ó, um 3 como coeficiente. Bem, o terceiro nível de energia ele vai ter 3 subníveis e comporta no máximo 18. Então, vai ter o subnível S com 2, o subnível P com 6 e o subnível D com 10. Quando eu somo 10 mais 6, 16, 16 mais 2, 18. Quarto nível de energia, vou colocar aqui o 4 para dizer que eu estou no quarto nível de energia. Quarto nível de energia vai ter 4 subníveis, S, P, D e F. Comporta no máximo 32. Então, eu vou ter aqui S com 2, P com 6, D com 10 e F com 14. Quinto nível de energia é a mesma coisa do quarto nível, porém substituindo 4 por 5, já que eu estou no quinto nível de energia. Então, eu coloco aqui 5 como coeficiente, S com 2, P com 6, D com 10 e F com 14. Sexto nível de energia, vai ter 3 subníveis, então é a mesma coisa do terceiro nível. A única diferença vai ser o coeficiente. Vou colocar 6 na frente de todos os subníveis. S com 2, P com 6, D com 10. Sétimo nível de energia só tem 2 subníveis, então eu coloco 7 aqui na frente para dizer que eu estou no sétimo nível de energia. S com 2 e P com 6. De acordo com os níveis de energia quantizado proposto pelo Bohr, os elétrons eles saltam de um nível mais interno para um nível mais externo, porém esse salto não é tão grande, ou seja, eu não posso passar para um próximo nível de energia sem antes ter ocupado o anterior. E aí o que acontece? Quando eu for fazer a distribuição, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, eu vou seguir linhas retas? Não, eu traço as chamadas linhas diagonais, justamente para obedecer o critério de energia quantizada proposta pelo Linus-Pauling e depois proposta pelo Bohr e depois aperfeiçoada pelo Summerfield. Então, aqui, ó, eu traço as chamadas linhas diagonais. E todas as vezes que eu vou fazer a distribuição eletrônica, utilizando o diagrama de Linus-Pauling, eu vou seguir essas linhas diagonais. Não entendi, tudo bem, daqui a pouco você entende. Meu diagrama ficou um pouco torto, né? Porque teria que abranger isso aqui, mas tudo bem, vamos lá. Um S2, então aqui eu sigo as linhas diagonais, terminei essa linha, passo para a próxima sempre de cima para baixo, então vai vir 2S2. Terminei essa linha, passo para a próxima de cima para baixo e assim sucessivamente. Eu sempre vou seguir essas linhas diagonais. Lembrando que o diagrama de Linus-Pauling, eu vou representar de uma forma geral, então aqui eu vou chamar de NSX, onde o N representa o nível de energia, ou seja, o número quântico principal. A letra representa o subnível de energia e o expoente representa o número de elétrons. Então, eu vou sempre lembrar que esse diagrama ele vai estar representado dessa forma. Os números que estão na frente da letra SP, D ou F vai representar o nível, os subníveis são representados por SP, D ou F, e o expoente, ou seja, o valor numérico aqui, indica o número de elétrons do nível e do subnível. Bem, você explicou, mas eu ainda não entendi. Vou colocar exemplos. E lembrando que eu não preciso necessariamente decorar esses valores que comporta cada nível e cada subnível.
O que eu preciso, de fato, saber é que o diagrama de Linus-Pauling, ele surgiu desses valores, dessas equações matemáticas, assim como eu tenho que saber usar esse diagrama de maneira adequada. Então, vamos lá para as chamadas distribuições eletrônicas. Aí vocês devem estar se perguntando também, por que você fala distribuição eletrônica que remete a elétrons? Porque a gente lembra que no núcleo do átomo não há modificação. Então, o número de prótons continua lá, sem sofrer nenhum tipo de modificação. As modificações, elas sempre ocorrem na eletrosfera, ou seja, nos níveis e subníveis de energia. Os elétrons que são adicionados ou os elétrons que são retirados do átomo, a partir do momento que ele sai do seu estado fundamental, são sempre os elétrons presentes na eletrosfera, obviamente, porque elétron está na eletrosfera, assim como esses elétrons presentes no último nível de energia, certo? Distribuição eletrônica, sempre lembraremos do diagrama de Linus-Pauling. Primeiro, eu vou fazer a distribuição de um átomo no estado fundamental, que a gente já sabe o que é um átomo no estado fundamental. É aquele átomo no qual o número de prótons existente no núcleo, o número de cargas positivas existente no núcleo, é exatamente igual à quantidade de elétrons existente na eletrosfera. Bem, e como é que eu sei para cada átomo de cada elemento químico, quantos elétrons que vai estar presente na eletrosfera e quantos prótons vão estar presentes no núcleo desse átomo? Existe o chamado número atômico, que é representado por um Z maiúsculo. Nós falamos disso na aula passada. Número atômico é a identidade do átomo, ou seja, é como nossa carteira de identidade, é como nosso RG. Assim como nós temos lá a sequência no RG, no documento, e nenhum RG vai ter a mesma sequência no mundo de outra pessoa, iguais, exatamente igual, sempre vai haver modificações. A identidade, o RG do átomo é chamado número atômico. E esses números são valores tabelados. Então, não preciso decorar, vocês não precisam decorar qual o número atômico de cada átomo. Eu só vou lembrar que no estado fundamental, o número atômico é igual ao número de prótons, que é igual ao número de elétrons existente na eletrosfera. Tá bom, então vamos lá. Vou pegar aqui o átomo de sódio, cuja simbologia é Na. Se nós olharmos o número atômico do sódio, nós vamos perceber que o valor tabelado é igual a 11. Ou seja, o átomo de sódio no estado fundamental, que não tem carga nenhuma, isso quer dizer o quê? Que o número atômico, que é esse Z aqui, vai ser igual ao número de prótons existente no núcleo, que é igual ao número de elétrons existente na eletrosfera, que é igual a 11. Esses elétrons que estão presentes na eletrosfera, nós já sabemos que eles estão divididos em vários níveis e subníveis de energia. Agora, o nosso papel é justamente descobrir o número de elétrons que está presente em cada nível e em cada subnível para o átomo de sódio. Como que vamos fazer isso daí? Seguindo o diagrama de Linus-Pauling. Então, a gente começa sempre da primeira linha. A primeira linha eu tenho aqui, ó, 1s2. Então, eu vou colocar 1s2. O que significa isso daqui? Que no primeiro nível de energia, para o átomo de sódio, eu vou ter o subnível S com 2 elétrons. Mas eu sei que o número de elétrons total do átomo de sódio não é somente 2, é 11. Aí o que eu faço? Eu continuo seguindo as linhas diagonais até a soma dos expoentes ser igual a 11, o número de elétrons que eu quero fazer a distribuição. Então, depois de 1s2, terminei essa linha, passo para a próxima, 2s2. Bem, aqui eu tenho agora, ó, 2 mais 2, 4 elétrons distribuídos, mas eu preciso chegar a 11, então eu vou continuar. Depois de 2s2, vai vir quem? 2p6.
Então, eu coloco aqui 2p6. 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. Eu preciso chegar a 11. Ou seja, está faltando apenas 1. Aí eu vou seguir a linha diagonal. Depois de 2p6, vai vir quem? 3s2. Eu sei que o subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons. Mas nesse caso, eu só preciso de 1. Então, eu vou representar aqui como 3s1. Pronto. Quando eu somo 2 mais 2, 4. 4 mais 6, 10. 10 mais 1, 11. Representei aí a distribuição eletrônica por nível e por subnível de energia para o átomo de sódio, cujo número atômico é igual a 11. Bem, não me ficou claro ainda como que eu identifico os subníveis de energia. Eu lembro que os níveis de energia, é representado pelas letras que ficam na frente dos... Ou melhor, é representado pelos números que ficam na frente das letras. Então, aqui eu tenho, ó, 1 representa o nível 1. Então, aqui eu tenho nível 1, ou camada K, como queiram chamar. Aqui eu tenho o 2, representa o nível 2, ou camada L, como queiram chamar. E esse 3 aqui da frente representa o nível 3, ou camada M. Identifiquei os níveis, agora eu posso identificar o número de elétrons presentes neles. Olha, o nível 1, ele só vai ter 2 elétrons. Então, aqui eu vou ter que a camada K, ou nível 1, vai conter 2 elétrons. O nível 2 vai conter os subníveis S e P, com 2 e 6 elétrons. 6 mais 2, 8 elétrons. Esse 3 aqui na frente representa o nível 3, camada M. E esse 1 aqui como expoente vai me dizer que a camada M vai ter 1 elétron. Eu ainda posso fazer o desenho desse átomo. Então, eu posso representar de que forma? Eu não vou representar na forma de elipse, porque eu não sei desenhar elipse. Vou representar em forma circular. Então, o que acontece? Todo átomo ele vai ter um núcleo, que é bem menor em relação ao tamanho do átomo, porém é uma região mais densa, concentra as partículas com as maiores massas. Nesse núcleo, ele vai ter 11 partículas positivas. Então, eu vou colocar aqui como 11 prótons, porque são 11 partículas positivas. Esse átomo de sódio, ele tem 3 níveis de energia, como nós já vimos. Então, aqui eu vou desenhar, ó, 3 órbitas ao redor do núcleo. Sendo que, no primeiro nível de energia, só vai ter 2 elétrons. Então, eu vou representar aqui os 2 elétrons do primeiro nível de energia. No segundo nível de energia, vai ter 8 elétrons. Então, eu vou representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E no terceiro nível, tem apenas 1 elétron. Então, assim como eu posso representar dessa forma, eu posso representar dessa forma também, que está correto. Em uma questão, provavelmente, se ele der já a distribuição feita nesse modelo, significa dizer que você não precisa utilizar o diagrama de Pauli. No entanto, se der o átomo com o número atômico ou o íon, a espécie, com o número atômico apenas, você precisa seguir as linhas diagonais para poder fazer essa tal dessa distribuição. Ou seja, eu posso partir daqui e vir para cá, assim como eu posso partir daqui e vir para a representação sem problema nenhum. Então, aqui eu tenho o átomo neutro, lembrando que para o átomo neutro ele não tem carga nenhuma. O número atômico vai ser igual ao número de prótons, que vai ser igual ao número de elétrons existente na eletrosfera. Mas eu utilizo esse modelo, esse diagrama, somente para fazer distribuição eletrônica para átomos neutros? Não. Nós sabemos que o átomo ele sai do seu estado fundamental, que é o que acontece na maioria das vezes.
Exceto os gases nobres, os demais elementos eles já são encontrados na natureza ou na forma de íon ou na forma combinada, ou seja, ele sai do seu estado fundamental e se transforma em uma espécie carregada, que nós chamamos de íons. E esses íons nós vimos na aula passada, que os íons carregados positivamente é porque eles perderam elétrons na eletrosfera, e os íons carregados negativamente é porque eles ganharam elétrons na eletrosfera. Esses íons carregados positivamente são chamados de cátion e os íons carregados negativamente são chamados de ânion. Então, já fizemos a representação para o átomo neutro, um exemplo, né? Agora, vamos representar uma espécie, um cátion e um ânion. Em ambos os casos, nós seguimos o diagrama de Pauli, nós seguimos as linhas diagonais para poder fazer essa distribuição, certo? Então, vamos lá. Distribuição eletrônica, então eu continuo com a mesma denominação. Eu vou distribuir elétrons na eletrosfera, ou seja, nos níveis e nos subníveis de energia. Primeiramente, eu vou fazer a distribuição para uma espécie carregada positivamente, ou seja, um cátion. Eu vou pegar o mesmo átomo de sódio, não vou pegar o átomo de sódio, não, vou pegar outro exemplo. Vou pegar aqui o magnésio. Magnésio, a simbologia do magnésio é Mg. Se nós olharmos lá na tabela, nós veremos que o número atômico do magnésio é igual a 12. No entanto, esse magnésio, a representação que eu vou fazer agora, não está no estado fundamental, ele está na forma de cátion, ou seja, ele está carregado. Aí, como que eu represento essa carga? Aqui em cima, ó, 2 mais ou mais 2. Pode vir como 2 mais ou mais 2. Em ambos os casos, está representando a mesma espécie, que é o magnésio na forma de mais 2, ou seja, na forma de íon. Bem, e agora, como que eu vou fazer a distribuição de elétrons para essa espécie? Eu vou lembrar do seguinte, o que eu já falei anteriormente. Número atômico será sempre igual ao número de prótons. Por que eu estou lembrando disso? Porque na hora que eu for fazer o desenho, eu não vou me perder em relação à representação lá do núcleo do átomo. Número atômico é igual ao número de prótons, que é igual a 12. No entanto, como eu tenho aqui um cátion, eu tenho uma espécie carregada, isso significa que houve a perda de 2 elétrons na eletrosfera. O número de elétrons agora não vai ser 12, vai ser igual a 10. Então, no estado fundamental, o número atômico era igual ao número de prótons, que era igual ao número de elétrons. Como aqui eu estou representando uma espécie carregada, quando ele está com a carga positiva, significa que ele perdeu 2 elétrons. Melhor, com a carga positiva 2 mais, né? Porque pode estar também com a carga positiva mais 1 ou 1 mais. Se tiver com a carga mais 1, significa que perdeu 1 elétron. Se tiver com carga mais 2, significa que perdeu 2 elétrons. Se tiver com carga mais 3, 3 elétrons e assim sucessivamente. Nós lembramos que nós não distribuímos prótons, nós distribuímos elétrons. Então, o que vai me interessar é isso aqui, certo? É igual a 10. E agora, como que eu vou fazer? Vou seguir o diagrama até a soma dos expoentes ser igual a 10. Existe uma regra para esse diagrama, vou seguir as linhas diagonais. Quando eu termino uma linha, eu passo para a próxima sempre de cima para baixo. Então, aqui vamos lá para o magnésio. Preciso distribuir 10 elétrons. Um S2, até então só tenho 2 elétrons, eu preciso chegar a 10. Terminei a primeira linha, passo para a segunda linha. 2S2, até então eu só tenho 4 elétrons, preciso chegar a 10. 2S2, passo para a próxima linha, 2P6, 2, 4, 10. Ou seja, distribuí aí os 10 elétrons que eu precisava fazer a distribuição. E aí, novamente, eu volto para nível 1, representado pelo coeficiente 1,
Nível 2 representado pelo coeficiente 2, onde o nível 1 é a camada K e o nível 2 é a camada L. O expoente vai dizer o número de elétrons que está presente nesse nível. 6 mais 2, 8 elétrons. Bem, então aí eu fiz a distribuição e posso também fazer o desenho se eu quiser. Então, se eu quiser fazer o desenho, o que é que vai acontecer? Eu vou ter 12 prótons no núcleo, por isso que eu fiz questão de fazer essa representação. No núcleo não há modificação. Eu vou ter apenas 2 níveis de energia. Então, representa aqui 2 órbitas circulares. Primeiro nível de energia com 2 elétrons. E o segundo nível de energia com 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Beleza? Olha, recapitulando. Átomo no estado fundamental, espécie carregada positivamente, que é um cátion, e agora resta nós fazermos a distribuição para uma espécie carregada negativamente, que é um ânion. Nós lembramos que existe uma diferença básica entre um cátion e um ânion. O cátion ele é gerado a partir da perda de elétrons. O ânion ele é representado a partir do ganho de elétrons. Bem, quando eu represento uma espécie como cátion, consequentemente eu não posso representá-la como ânion. Existe uma regra, a gente sabe, vai aprender lá em ligações químicas. Mas eu não posso representar o Mg como 2-, jamais. O Mg vai ser sempre 2+. Então, eu vou escolher aleatoriamente um elemento qualquer para poder fazer essa representação. Vou representar o Flu. O átomo de Flu, se nós procurarmos lá na tabela periódica, a gente vai ver que ele é representado por F e o número atômico vai ser igual a 9. Então, aqui eu tenho o Flu, cujo número atômico é igual a 9. Vou colocar aqui uma carga negativa. Significa que o Flu não se encontra no estado fundamental, ele se encontra na forma carregada, na forma de uma espécie química de um íon, e esse íon chamado de ânion. O que significa esse -1? Que ele ganhou um elétron na eletrosfera. Então, novamente, eu vou ter aqui Z, que é o número atômico, igual a P, que é o número de prótons, que vai ser igual a 9. No estado fundamental, se o Flu não tivesse carga nenhuma, ele também teria 9 elétrons. Como ele está com essa representação aqui de -1, significa que ele recebeu um elétron. Então, o número de elétrons agora vai ser igual a 10. Bem, é a mesma distribuição do magnésio, na forma de Mg2+. Então, eu vou seguir o diagrama de Pauli, 1s2, 2s2 e 2p6. 2 mais 2, 4, 4 mais 6, 10. Fiz a distribuição. Se eu quiser fazer o desenho, eu vou colocar aqui a representação de 9 prótons no núcleo, 2 níveis de energia. Primeiro nível de energia com 2 elétrons e o segundo nível com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totalizando os 10 elétrons. E aí, eu fiz esses 2 exemplos e fiz os 2 exemplos propositais. No final da história, eu percebo o seguinte, que o magnésio, na forma de Mg2+, ele vai ter 10 elétrons, e o F, na forma de F-, também vai ter 10 elétrons. Todas as vezes que acontece essa igualdade de elétrons, seja das espécies, ou seja, dos íons carregados positivamente ou negativamente, e o átomo neutro, nós dizemos que essas espécies elas são isoeletrônicas. Iso igual, eletrônica, elétrons, ou seja, possui a mesma quantidade de elétrons. Então, essas 2 espécies aqui, ó, elas são isoeletrônicas. O que significa isoeletrônicas? Significa que possui igual quantidade de elétrons, certo? Bem, os 3 exemplos que você deu são exemplos fáceis, são exemplos simples, no qual você só utilizou no máximo 3 níveis de energia, no qual também seguia a ordem de subníveis S e P.
Mas existe alguma diferença em relação a ter uma distribuição com o mesmo nível de energia, porém esses níveis de energia não serem representados juntos na distribuição? Sim, são chamados aqueles elementos que ficam no meio da tabela periódica, que são chamados elementos de transição. Dê exemplo, então, me mostra como é que fica. Tá bom, eu vou colocar. Só mais um exemplo para poder ficar aí bem sedimentado. Vou pegar o ferro, cujo número atômico é igual a 26. Lembrando que esses valores são valores tabelados. Então, se eu não tivesse com a tabela, se eu não soubesse esses números já, porque são elementos utilizados, então, ao longo da minha vida, eu acabei memorizando os números atômicos deles. Se eu não soubesse, eu iria consultar a tabela periódica. Toda tabela periódica vai ter o símbolo do elemento e o seu número atômico. Esse número atômico que serve como base para fazer distribuição eletrônica, certo? Então, aqui, ó, ferro, número atômico é igual a 26, não tem carga nenhuma aí. Significa dizer que o número atômico que é representado por Z vai ser igual ao número de prótons que é representado por P. Como não tem carga nenhuma, vai ser igual também ao número de elétrons que é representado por E. Nesse caso aqui, espécie no estado fundamental, número atômico, número de prótons e número de elétrons são exatamente iguais, 26. O que é que eu vou fazer agora para poder distribuir esses 26 elétrons? Seguir as linhas diagonais até chegar a soma igual a 26. Lembrando que eu estou seguindo as linhas diagonais. Quando eu termino uma linha, eu sempre vou passar para a próxima de cima para baixo. Então, é no sentido da linha diagonal, certo? Então, aqui eu vou ter ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3d, 2, 4, 10, 12, 2, 4, 10, 12, 26, 3d, v, 2, 4, 10. Aliás, aqui 3s2, depois de 3s2 vai vir 3p6, né? Lá vou eu sem seguir o diagrama de Paulo. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então, aqui, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Depois de 3p6 vai vir 4s2, que o meu diagrama está torto. Então, aqui, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Para 26, faltam 6, que o próximo aí é o 3d10, mas nesse caso eu só preciso de 6 elétrons, então vai ficar 3d6. O que é que vai acontecer? Por que você colocou esse exemplo? E vocês vão perceber que existe uma diferença em relação aos níveis de energia estarem juntos e separados. Nesse caso aqui, ó, eu tenho 2 e 2 na sequência. E todos os casos anteriores também, eu tinha sempre os mesmos níveis de energia juntos. Aqui eu percebo que não, ó, eu tenho 3s2, 3p6, vai vir 4s2 no meio e depois eu volto para 3d6. Está errada essa representação? Não, ela é representada exatamente dessa forma. O que eu tenho que ter cuidado é no seguinte, no momento que eu vou identificar os níveis de energia, eu vou lembrar que níveis de energia é sempre representado pelo mesmo número como coeficiente. Ou seja, o mesmo número que aparece na frente das letras. Então, aqui, ó, nível 1, camada K, nível 2, camada L, nível 3, camada M, e vou colocar aqui de uma outra cor para poder destacar, para vocês lembrarem que isso daqui representa um outro nível de energia, que é o nível 4, que é a camada N.
Bem, agora eu vou identificar o número de elétrons. Nível 1, camada K, 2 elétrons. Nível L, nível 2, camada L, 8 elétrons. Nível 3, camada M. Olha só, vou pegar todo mundo aqui, ó. 6 com 6, 12, 2 mais 2, 14 elétrons. E o nível 4 com 2 elétrons. Os elementos do meio da tabela periódica sempre vai acontecer isso. Eu nunca vou ter essa sequência em relação aos níveis de energia estarem sempre juntos quando eu faço a distribuição. Mas aí eu vou lembrar sempre que os níveis de energia eles são identificados pelos números que aparecem na frente das letras, ou seja, os números que aparecem como coeficiente, ok? Vou ainda utilizar o mesmo ferro para me poder transformá-lo em uma espécie carregada. Então, aqui eu tenho o ferro com número atômico igual a 26, sem carga nenhuma. Agora, eu vou representar o íon ferro, o ferro 2+. Bem, por que você vai colocar aqui o ferro 2+? E por que você utilizou o ferro para poder dar esse exemplo? Uma outra coisa importante, no momento que nós fazemos distribuição eletrônica, é que a gente vai lembrar que os elétrons são sempre adicionados ou removidos do último nível de energia. Então, eu vou identificar na minha distribuição qual é o último nível de energia, qual o maior coeficiente que eu tenho, e é de lá que vai ser adicionado ou removido os elétrons, ok? Isso eu não posso esquecer jamais. É uma daquelas informações que eu guardo para a vida, porque não vai servir somente para fazer distribuição eletrônica. Vai servir também no momento que nós estivermos em ligações químicas, vai servir no momento que nós estivermos lá na frente em reações de oxidação e redução. Então, é uma daquelas informações que se leva para a vida, ok? Elétrons são sempre adicionados ou removidos do último nível de energia. E quando nós falamos último nível de energia, por meio do diagrama, nós identificamos como o maior coeficiente, o maior número que aparece na frente da letra. Ou seja, o último nível de energia para o ferro é o nível 4, porque o maior valor que está na frente das letras é o valor igual a 4. Independente da distribuição terminar com ele ou não. Então, aí eu tenho uma diferença no nível de maior energia e no subnível de maior energia. O nível de maior energia é o quarto e o subnível mais energético é o que termina, ou seja, é o subnível D, ok? Então, vamos lá. Por que que sai sempre do último nível de energia e como que vai ficar essa configuração para a espécie Fe2+. Então, aqui nós temos, novamente, Z igual a P, que vai ser diferente de E, certo? Então, eu tenho Z igual a P, Z vai ser igual a 26, enquanto E vai ser igual a 24. Porque como o ferro está com carga Fe2+, significa que foram perdidos 2 elétrons na eletrosfera. De onde que saiu esses elétrons? Do último nível de energia. Agora, quando eu fazer a distribuição, eu vou fazer da seguinte forma, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Os 2 elétrons saíram exatamente daqui, do último nível de energia, então ele deixa de existir, e vou passar agora para 3d6. Quando eu somo 2 mais 2, 4, 10, 12, 18, 18 mais 6, 24, certo? Ou seja, eu distribuí os 24 elétrons. De onde foi que saiu? Do último nível de energia, certo? O ferro ainda forma a espécie Fe3+. Então, primeiro forma o Fe2+, e forma também o Fe3+. Se eu fosse representar o Fe3+, de onde que ele sairia? Agora ele sairia do 3d6, aí ficaria 3d5, ok?
Entendido? Vou deixar uma lista de exercício, um estudo dirigido, com esse conteúdo. E como eu dei o prazo para que vocês resolvessem o estudo dirigido da aula anterior até essa sexta-feira, ou seja, até amanhã, então eu resolvi não dar o gabarito, não comentar o gabarito hoje, justamente porque eu dei um prazo até amanhã. Então, como eu aumentei o prazo, não faz sentido eu chegar e resolver aqui hoje, né? Porque aí quem não fez simplesmente vai copiar e tudo bem. Então, o que é que vai acontecer? Vocês vão terminar o exercício que já está lá, até amanhã, me mandar pelo Class, e a semana, daqui a 15 dias, né, daqui a 2 semanas, eu volto para poder resolver o anterior, fazer o gabarito comentado do exercício anterior, ou seja, daquele que vence o prazo amanhã, vou colocar mais um e também vou fazer o comentado dessa segunda parte, que foi a explicação de hoje. Qualquer coisa, podem me procurar no privado, podem me mandar e-mail, enfim, se comuniquem, tá bom?